Bom, boa tarde a todo mundo. É um prazer enorme poder estar aqui sentando na mesa junto com tanta gente boa. E a ideia aqui, então, é tentar trazer um pouco de uma dinâmica. A gente vai tentar encurtar a apresentação, fazer bastante perguntas, tentar explorar um pouco o tema ligado a empreendedorismo e inovação, né? Começando com uma rápida apresentação. Eu, então, sou formada em administração, né, aqui em São Paulo, pela Fundação Getúlio Vargas, e trabalhei por um tempo no mercado financeiro, e logo em seguida sempre tive bastante o sonho de empreender. Acho que muito por influência da família, então, filho de pai empreendedor, acho que sempre tive um pouco essa vontade de querer ter meu próprio negócio, e foi em função disso que eu acabei saindo do mercado financeiro e indo um pouco trabalhar na Endeavor, né? Então, já estou na Endeavor há 3 anos. Comecei numa parte muito focada nos empreendedores, então a gente tem uma área lá que chama Serviço a Empreendedores, e vim acompanhando essas empresas. Só dando um passo para trás, contextualizando, não sei se todo mundo conhece a Endeavor, né? A gente é uma organização que está no Brasil já há 13 anos e que tem como objetivo acompanhar, ajudar e fomentar, de alguma forma, o empreendedorismo aqui no Brasil. Então, quando a gente brinca que quando a gente chegou aqui no Brasil não existia nem a palavra empreendedor no dicionário, né? Isso há 13 anos atrás. E foi, desde então, um trabalho muito grande que a gente vem fazendo, principalmente no aspecto de cultura e no aspecto de educação, para tentar trazer o empreendedorismo para a pauta. E acho que hoje a gente vive um cenário aí no Brasil muito diferente, né? E, bom, falando um pouquinho, então, do meu trabalho, tive a oportunidade de trabalhar há 2 anos direto com vários empreendedores, que nem o Coic e que nem o Bernardo, que está aqui sentado na plateia. E foi através desse acompanhamento, realmente tentando entender quais eram os desafios que esses empreendedores viviam no dia a dia. E, a partir daí, eu passei hoje, estou liderando essa frente de iniciativa mais política, políticas públicas e pesquisa, lá dentro da Endeavor, com o objetivo de tentar levar toda essa nossa experiência prática com os empreendedores para realmente tentar promover algum tipo de mudança. Então, a gente hoje já tem bastante estatística ligada ao empreendedorismo e a gente tem feito um trabalho muito grande de conscientização para realmente conseguir, de alguma forma, promover aí mudanças no Brasil. Então, eu queria passar primeiro o Coic, aqui do meu lado direito. Você começa... Então, pode ser. Lotufo, você quer começar? Só tem que virar. Boa noite, amigos e amigas. É um prazer estar aqui com essa mesa bastante ilustre, né, sendo mediada pela Pamela, da Endeavor. Eu sou, só para dar uma breve biografia, nós somos formados pela mesma escola, fui fazer um mestrado na Unicamp e fui contratado em 81, na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, onde eu sou professor até hoje. E minha área de pesquisa é a área de processamento de imagens, né, reconhecimento de padrões. E em 2003, eu fui convidado, quando foi a criação da Agência de Inovação e Nova Unicamp, eu fui convidado para ser um dos diretores. E tive a honra, até quem era o diretor na época era o Dr. Alberto Portugal, que tinha sido o presidente da Embrapa por 8 anos, e ele, infelizmente, não se adaptou em Campinas, e ficou 6 meses como diretor, daí eu assumi o cargo de diretor executivo da agência, e para mim foi uma experiência muito importante, né? Eu sempre contei para minha esposa, é como se eu tivesse mudado de emprego naquele momento. Eu nunca deixei de ser professor, nunca deixei de orientar meus alunos, e entreguei o cargo agora em maio passado. E fiquei quase 10 anos, e foi uma experiência muito rica, e onde eu tive contato com essa área de empreendedorismo e área de inovação, né? E a minha contribuição aqui no painel é justamente esse olhar da universidade, né? Quer dizer, como a universidade pode se inserir nesse desenvolvimento, né, do país através também da inovação e do empreendedorismo. Vamos ver como que se segue o debate. Assumo que eu vou continuar daqui para lá assim, né? Eu sou Silvio Meira, todo mundo deve ter visto aí na placa.
Eu saí do ITA em 77, junto com o Koike, fiz mestrado em computação na UFPE, depois fiz um doutorado em computação na Inglaterra. Acabei em 85, voltei para Recife e fui parte de um grupo que reestruturou o Centro de Informática da UFPE, que hoje é o maior do Brasil em computação. A gente acabou de defender a tese de mestrado número 1360 e alguma coisa esse semestre, juntando com doutorados e mestrado profissional, nós estamos chegando em 1.700 teses defendidas. Então, a gente tem uma história longa para contar nesse aspecto aí. Em 93, eu fui um dos fundadores do CESA, o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, que é uma instituição privada sem fins lucrativos e é um instituto de inovação, faz inovação como serviço para empresas de todos os tamanhos, desde grupos extremamente pequenos, iniciantes, até mega multinacionais da classe GE, Whirlpool, Samsung e outras. O CESA foi construído, foi pensado, foi imaginado como uma operação de criação de relevância para o ambiente acadêmico que a gente estava construindo em Pernambuco. Então, o pensamento original que estrutura o CESA é que até o meio da década de 90 a gente formava as pessoas, a gente só conseguia atrair, primeiro, para o Centro de Informática de Pernambuco, pessoas de Pernambuco, e as melhores pessoas que a gente formava iam embora de Pernambuco. Então, um passo que nós consideramos o tempo todo foi criar um ambiente de negócios ao redor do Centro de Informática. E nós optamos por criar um ambiente de inovação sem fins lucrativos como parte do processo de fomentar o empreendedorismo ao redor do Centro de Informática. Esse lugar é o CESA. Isso foi em 1993. Ao redor de 2000, eu e um outro grupo que estava envolvido no CESA e muito mais gente nos envolvemos na criação do Porto Digital. O Porto Digital é um sistema local de inovação que fica no centro histórico do Recife, no bairro do Recife, que tem o propósito múltiplo de ser um atrator de empresas para o centro do Recife, ao mesmo tempo que um processo de retomada do centro histórico da cidade. O centro de Recife é o lugar onde a cidade foi fundada, Recife é a capital mais antiga do Brasil, é de 1537, foi lá que Nassau invadiu e governou o Brasil holandês, quer dizer, é um lugar cheio de história, tem a primeira sinagoga da América Latina, está lá, a primeira ponte, o primeiro observatório. Recife, essa cidade muito velha, gerou para Recife essas peculiaridades, né? Então, o pessoal que conversa com a gente lá de Pernambuco, que por acaso eu não sou de lá, mas hoje me sinto, eu sou da Paraíba, né? O pessoal acha que a gente é muito arrogante ao dizer as coisas que Recife teve antes de todo mundo. Mas é verdade, a gente teve o primeiro jardim botânico, o primeiro observatório, a primeira ponte, se vocês quiserem, e assim por diante, né? E tem umas coisas que o pessoal diz, mas esse negócio aqui é um dos maiores do mundo, talvez até de Pernambuco também. Estou falando sobre várias coisas que a gente diz em Pernambuco, né? Então, o Porto Digital, que começou em 2000, é uma política pública tocada por uma organização social, que ao mesmo tempo é estadual, municipal e federal, que já recuperou mais de 70 mil metros de prédios, 70 mil metros quadrados de prédios históricos no centro de Recife, atraindo para lá 230 empresas, 7.200 pessoas que hoje faturam 1,1 bilhão de reais num centro histórico que tinha sido tomado pelo tráfico de drogas e invasão de casas e demolições, assim por diante. E é isso que eu faço, quer dizer, o que eu faço na universidade? Eu continuo professor da universidade hoje, e minha área de especialização é descoberta de problemas cuja potencial solução seja potencialmente intensiva em tecnologias de informação e comunicação. Bom, eu vou dar 5 minutos para todo mundo pensar sobre essa último comentário do... Acho que a gente leva um tempo a processar isso. Bom, eu Bento Koike, eu sou formado em engenharia aeronáutica, e desde sempre eu tinha certeza que eu ia formar e fazer uma empresa. E o meu plano, então, foi de que eu queria fazer uma empresa tecnológica, achava que eu tinha que primeiro me aprofundar, né, na tecnologia que eu queria seguir. Eu decidi, então, estudar bastante materiais compostos avançados para uso aeroespacial. Fiquei, então, 8 anos em pesquisa lá em São José dos Campos, no Instituto de Atividades Espaciais. E nesse período tive chance de trabalhar 2 anos na Alemanha, 1 ano no Canadá, sempre focado para componentes de aplicação aeroespacial. Assim que eu me formei, assim que terminei esse período de pesquisa, eu montei uma empresa com colegas, e a gente nessa empresa desenvolveu, eu diria que entre os principais componentes do Programa Aeroespacial Brasileiro, Programa Espacial Brasileiro, que eram estrutura de satélite, motor foguete, enfim, componentes do programa espacial.
Então, foi uma empresa foi a minha primeira empresa, vamos dizer assim, mais relevante, e foi um sucesso técnico, tecnológico. A gente teve visita de ministros e tudo mais, mas chegou um ponto, eu não estava lá muito satisfeito, porque não dava para expandir. Era o governo, que era o único cliente, a gente estava na época de inflação, 40%, 60% ao mês, e a gente sistematicamente recebia com 8 meses de atraso, 9 meses de atraso, enfim. E só que os impostos a gente tinha que pagar em dia, senão a gente tinha lá 50% de multa e tal, Selic. Eu achei que aquilo estava muito difícil de equilibrar, estava impossível de equilibrar, na verdade. Então eu saí daquela empresa e montei a TechSys em 96. A ideia era criar uma empresa que tivesse para o mercado internacional diferencial em tecnologia. E um produto que, naquela época, em várias circunstâncias, a gente vê os dotlines, que surgiu ali foram as pás para turbinas eólicas. A energia eólica era uma tecnologia que estava surgindo dentro da área que é hoje aí a forma mais limpa de gerar energia. E a pá é a parte mais, eu acho que a gente gosta de acreditar que é o item mais complexo e mais importante de uma turbina eólica, né? E a gente se dedicou nisso. A gente entrou com o diferencial, então, de ter vindo do setor aeroespacial, a gente entrou nisso. E a nossa pretensão foi, eu consegui, uma viagem na Europa, enfim, fazendo prospecção, consegui fechar um contrato com a Alemanha. E incrível que naquela época, depois de 3 horas de conversa com o dono da empresa, a empresa Enercon, que hoje é a maior empresa mais importante na Alemanha, ele resolveu me conceder um contrato para fazer paz. E já de alguns milhões de dólares, a empresa não tinha nada, zero, a gente estava começando, sem dinheiro, sem nada, cheguei lá, e ele resolveu me dar esse contrato, e assinou um contrato de 2 páginas, e aí eu disse que eu precisava que ele fornecesse a matéria-prima, ele colocou o navio de matéria-prima para o Brasil. Aí, voltando ao Brasil, a primeira coisa que eu fui fazer era procurar um lugar para fabricar essas pás. Na época já eram grandes, eram 20 metros, e esse era o nosso business plan. A gente ia fazer pás melhor que os alemães, né? País que não é muito tecnológico, enfim, então a gente fazer melhor que os alemães e atravessar o Atlântico, levar uma peça de 20 metros para o outro lado do Atlântico, a gente ia ser competitivo na Alemanha. Então essa era a nossa ideia. E a gente começou assim. Hoje a TechSys, foi assim como a gente começou, e hoje a TechSys é a maior empresa de pás customizados do mundo. A gente já entregou 35 mil pás, mais de 35 mil pás, por aí, mundo afora, Japão, Polônia. Nos Estados Unidos a gente tem 40% ou 45% da market share, então quase metade das turbinas que tem nos Estados Unidos é pá feita em Sorocaba. Pás que hoje tem 60 metros de comprimento. Acho que só em Pernambuco tem pá maior que essa. Ouvi dizer. Enfim, mas fora Pernambuco, fora o mundo fora, a gente tentar fazer as pás comerciais, talvez entre as maiores do mundo. E a gente tem 15% de todas as turbinas do mundo foram com tecnologia brasileira, fabricadas em Sorocaba. E é isso, emprega acho que umas 8 mil pessoas. A produção toda lá em Sorocaba. O faturamento do ano passado foi na faixa de 700 milhões de dólares. Então, começou em 95 desse jeito. 3 pessoas achando que a gente ia fazer melhor que os alemães no outro lado do Atlântico. Ô, Koiko, se você permite uma parte, porque eu admiro muito esse trabalho do Koiko, e até também convidei ele para dar uma palestra na Unicamp sobre isso, mas uma coisa que é muito inusitada é assim, que se for perguntar aqui, quem que conhece ou não conhece a Embraer? Não tem ninguém no Brasil que não conhece a Embraer, né? Daí eu pergunto, como que você compara o tamanho da Embraer com o tamanho da TechSys? Bom, a Embraer é bem maior. Sim, então, mas não tenha dúvida. Mas como que você compara? É comparável, é da ordem. É uma empresa quase do tamanho de uma empresa pernambucana. Mas o que é engraçado é que você pergunta quem conhece a TechSys, praticamente ninguém conhece a TechSys. E ele tem um porte quase, não vou dizer, para ter 8 mil empregados, quer dizer, quantos empregados tem a Embraer? Acho que 15. 15, 20 mil. Quer dizer, é uma empresa metade da Embraer, em termos de tamanho. Né? E é uma empresa aeronáutica. Né? E ninguém conhece no Brasil. Na verdade, a gente até, por questão de bom senso, a gente gosta de estar ao lado da Embraer e não se rivalizar com a Embraer. Né? Porque eu diria assim, que
eu acho que uma falha nossa, até da gente não divulgar mais o TechSys, de eu não estar mais presente, enfim, falando por aí, mas, até porque eu estava muito imerso na condução da empresa e tudo mais. Mas eu acho que assim, é importante que o brasileiro entenda que nós, no Brasil, conseguimos competir com empresas do mundo, como é o nosso caso, competir com qualquer empresa do mundo e vencer em produtos tecnológicos. A TechSys hoje faz parte entre as 60 maiores exportadoras do Brasil, só que se você vê a lista de exportações, a maior parte é commodities. Eu acho que a gente tem que aumentar o número de empresas que têm tecnologia incorporada no produto. E a gente pode fazer isso. Acho que a Embraer é uma grande prova disso. Eu acho que o TechSys também é uma prova disso. Só, Lotufo, colocando, acho que, se eu não me engano, saiu uma estatística, na Exame, se eu não me engano, a TechSys estava em número 300, né, das maiores empresas do Brasil. Então tá num grupo grande. Aproveitando um pouquinho disso, acho que tem uma estatística que é muito interessante, que numa pesquisa que foi feita perguntando para empresários e empreendedores sobre a percepção deles de inovação, onde a gente tem que só 11% dos empresários aqui no Brasil se consideram inovadores, né? Então dizem que de fato o produto deles é inovador de alguma forma. E já aproveitando e linkando um pouquinho com o que você falou, que a gente tem sim capacidade de trazer essa inovação para o Brasil e fazer inovação aí mundo afora, eu queria que você falasse um pouquinho do que você, ao longo da tua carreira, fez aí para conseguir tornar a TechSys uma empresa extremamente inovadora. O que você acha que você fez de diferente, começando a explorar um pouquinho isso, o tema de inovação? Ok. Bom, eu acho que a questão da inovação, a grande barreira da inovação, não tem jeito, ela acaba indo para o indivíduo, para as pessoas. Assim, o grande fator de limitação, acho que é a gente não acreditar que consegue fazer uma coisa melhor ou diferente. E a gente não deve nunca imputar, esse é o meu ponto de vista, pela minha experiência, a gente não deve imputar, vamos dizer, a responsabilidade para o governo, para uma empresa, ou para eu acho que assim, a gente tem que assumir que a inovação parte da gente ter uma atitude, está dentro de uma intenção de acreditar que a gente consegue fazer uma coisa diferente. Porque isso, evidentemente, isso não é fácil, porque você, quando faz isso, você tem que assumir riscos, né? Porque quando você faz uma coisa nova, você está assumindo riscos. No caso da TechSys, isso foi até uma oportunidade que o Lotufo me deu de, vamos dizer assim, de fazer uma reflexão, porque eu nunca tinha parado para pensar. A TechSys é tida como uma empresa inovadora. Eu fiquei pensando o porquê e como é que foi a nossa trajetória. Mas eu acho que assim, depois de pensar, eu acho que assim a explicação não é muito difícil. Quando a gente começou a fazer paz, quando foi a nossa proposta de fazer paz melhor que os alemães e tudo mais, a gente olhava em volta e não tinha ninguém mais fazendo pá, não tinha ninguém com essa mesma proposta. Então, a pá era um produto novo, ou seja, a gente não tinha de quem copiar, né? Olhava em volta, não tinha método tradicional, não tinha de quem copiar, e se a gente não resolvesse, a gente morria. Então a gente tinha um ótimo incentivo. Acho que o melhor incentivo para a gente criar é morrer. Se você não fizesse, a gente não ia cumprir o contrato e a empresa ia acabar. Então, assim, eu acho que nós tivemos o privilégio, primeiro, de não ter de quem copiar, portanto, a gente pegava e toda vez que a gente surgia, e eram inúmeras barreiras, o tempo inteiro, diariamente, eu acho que até a cada hora tinha um desafio, e você olhava em volta e não tinha um método tradicional de resolver aquilo. E a gente, então, tanto é que, por exemplo, como é que a gente ia mandar pás de 20 metros para a Alemanha, de forma competitiva? Então, nós fizemos patentes de como é que transporta a pá, de forma muito compacta, de maneira que o handling, quer dizer, o manuseio no porto fosse muito rápido, barato, que o navio ocupasse mínimo espaço, que tivesse mais ou menos a dimensão do container. Então, e a gente foi pensando e gerando soluções. E o método que a gente usou para fazer isso foi que, sim, nós éramos 3, eu, o Philips e o Léo, cada um de nós com um perfil diferente, e a gente fazia brainstorming, e a cada brainstorming a gente fazia um teste para ver se funcionava. E era o tempo inteiro fazendo isso, brainstorms e prototipagem, brainstorms e prototipagem. Isso virou um hábito, de tanto que a gente fazia isso. Então, a gente acabou tendo esse hábito e virou uma cultura de pensar em fazer uma coisa nova, diferente. Esse método, eu simplesmente descrevi esse método de fazer brainstorms e prototipagem, porque hoje eu descobri que isso tem um nome, isso aí chama-se Design Thinking. E tem uma empresa lá nos Estados Unidos chamada Ideal, que
virou enorme fazendo esse método. E a gente já fazia isso lá atrás, e a gente não sabia que ia ficar famoso. A gente podia ter, em vez de fazer PAF, ter feito... A gente ia... Mas, então, a trajetória mais ou menos foi essa. Eu acho que se a gente quiser fomentar inovação nas empresas, eu acho que a gente tem que criar essa cultura de não querer ficar na zona de conforto, de não querer repetir aquilo que está dando certo. Certamente fazendo isso vai dar certo, porque o fulano, Beltrano e tal fazem isso. É dizer assim, pô, e como é que eu posso fazer isso melhor? Ah, mas tem um risco, porque você pode errar. É assumir esse risco, né? Então, se você fizer isso sempre, com frequência, você acaba fazendo isso por hábito, que eu acho que é o que aconteceu com a gente, e acaba criando uma cultura.